O desenvolvimento ferroviário da China é tema frequente neste canal. Analisamos como o país criou rapidamente sua ampla rede de alta velocidade, avaliamos seus trens e destacamos exemplos como a linha Pequim-Xangai. Hoje, vamos destacar outra grande conquista, a construção da linha ferroviária de alta velocidade Pequim-Guangzhou, concluída em 7 anos a um custo para nós. Essa é a ferrovia de alta velocidade mais longa do mundo e uma das principais artérias verticais da China, na estratégia de transporte 4 verticais e 4 horizontais de 2004. Antes de continuarmos, gostaríamos de estender nosso sincero agradecimento a todos os nossos apoiadores no Patreon e membros do YouTube. Suas contribuições são muito importantes e ajudam a trazer mais conteúdo de qualidade. Agora, vamos retornar à história fascinante da linha ferroviária de alta velocidade Pequim-Guangzhou, conhecida como linha Jingguang. Ela se estende por cerca de 1.298 quilômetros de Pequim a Guangzhou, conectando mais de 30 cidades e atendendo 400 milhões de pessoas. Durante seu trajeto, ela conecta centros urbanos como Shijiazhuang, Zhengzhou, Wuhan e Changsha até Guangzhou. A linha ferroviária foi projetada para até 350 km por hora, mas começou operando a cerca de 300 km por hora. Essa linha usa principalmente trilhos sem lastro e muitas estruturas elevadas para diminuir o uso do solo. Após a entrada em operação da linha, o tempo de viagem entre Pequim e Guangzhou diminuiu de 22 horas nos serviços ferroviários tradicionais para cerca de 8 horas. Estruturalmente, a linha é dividida em 3 seções principais: a seção Wuhan-Guangzhou, a seção Shijiazhuang-Wuhan e a seção Pequim-Shijiazhuang, que foram construídas e inauguradas em fases. A construção da seção Wuhan-Guangzhou foi a primeira a começar. O trabalho começou em Changsha em junho de 2005 e a linha foi inaugurada em dezembro de 2009. Projeto finalizado em 4 anos e meio. Com 168 quilômetros entre a estação Wuhan e a estação ferroviária Guangzhou Sul, esse trecho é um notável feito de engenharia. Do total, 168 quilômetros são em pontes e 177 quilômetros em túneis. Ou seja, aproximadamente 2/3 do trajeto são elevados ou subterrâneos. A linha possui 184 pontes e 226 túneis, incluindo o túnel Liuyangye, o mais longo do trajeto, com 10 quilômetros de extensão. 18 estações foram construídas ao longo da linha. Velocidade máxima de 150 km/h. Os trens nesse trecho costumam operar a aproximadamente 310 km por hora durante testes. Em dezembro, antes da inauguração oficial, um trem de teste bateu recorde ao alcançar 194 km por hora. Percorrendo a distância entre Guangzhou e Wuhan, em menos de 3 horas, uma vez em operação, a linha reduziu drasticamente o tempo de viagem. A viagem de Wuhan a Guangzhou diminuiu de 11 para 4 horas e de Changsha a Guangzhou passou de 8 para 3 horas. O trecho Wuhan-Guangzhou custou cerca de bilhões de dólares, conforme as taxas de câmbio de 2009. No primeiro ano, a linha atendeu 1 milhão de passageiros. Em 2 anos, esse número dobrou, totalizando 54,6 milhões transportados pelos trens. O trecho, 141 quilômetros, e recebeu investimento de cerca de 18,6 bilhões de dólares, considerando a cotação de 2012. A construção começou em outubro de 2008 e foi concluída em 2 fases. O trecho Zhengzhou-Wuhan foi inaugurado em setembro de 2012, seguido pelo Shijiazhuang-Zhengzhou Leste em dezembro do mesmo ano.
Com trens a 300 km por hora, a viagem entre Shijiazhuang e Wuhan caiu de 7,8 para cerca de 3,3 horas. A linha foi construída majoritariamente em estruturas elevadas, com 91% composta por pontes e túneis. Possui 3 estações no trajeto. Entre os destaques de engenharia está a travessia do rio Yangtze em Wuhan pela ponte Tianxing-Zhou. Essa estrutura de estrada e ferrovia, inaugurada em dezembro de 2009, custou cerca de 1,6 bilhão de dólares, 7 quilômetros de comprimento total. Seu vão principal tem 504 metros, sendo o maior vão estaiado combinado de estrada e ferrovia do mundo. A ponte possui 4 trilhos ferroviários e 6 faixas para veículos. A construção do trecho Pequim-Shijiazhuang começou em outubro de 2008 em Zhuozhou e foi concluída pouco mais de 4 anos depois, em dezembro de 2012. Esse trecho de 281 quilômetros foi aberto ao tráfego com 7 estações e uma dependência de estruturas elevadas, resultando em uma proporção de pontes e túneis de aproximadamente 70%. Sua conclusão inaugurou a mais longa linha ferroviária de alta velocidade do mundo. A construção desse trecho reduziu o tempo de viagem entre Pequim e Shijiazhuang de cerca de 2 horas para 1. O investimento estimado para o trecho Pequim-Shijiazhuang foi de cerca de 0,9 bilhão de dólares, segundo as taxas de câmbio de 2012. Até 22 de dezembro, os trens da linha de alta velocidade Pequim-Guangzhou haviam transportado aproximadamente 1,7 bilhões de passageiros durante sua primeira década de operação, o que equivale a cerca de 170 milhões de viajantes por ano. Os trens circulavam a cerca de 100 km/h, mas com a chegada dos avançados Fuxing EMU da China, melhorias na velocidade se tornaram viáveis. Em maio de 2022, o trecho Pequim-Wuhan foi testado, alcançando 385 km por hora e comprovando a viabilidade de um serviço mais rápido. Assim, desde junho de 2022, os trens no trecho Pequim-Wuhan foram retomados, operando a 350 km por hora, reduzindo o tempo de viagem entre as cidades para cerca de 3 horas, 48 minutos. 2 anos depois, melhorias similares no trecho Wuhan-Guangzhou reduziram ainda mais o tempo de viagem. Atualmente, 8 pares de trens de alta velocidade da série G, os mais rápidos da China, circulam diariamente entre Pequim e Guangzhou. Esses trens levam aproximadamente de 5 a 10 horas e meia para chegar ao destino, com passagens de assento de segunda classe custando cerca de 130 dólares. Além disso, às sextas, sábados, domingos e segundas, 6 pares de trens da série D operam entre 100 e 250 km por hora, levando cerca de 12 horas. Oferecem bilhetes de nova classe Soft Sleeper por cerca de 120 dólares. Trens noturnos de velocidade normal também estão disponíveis, levando cerca de 2 horas para a viagem em 2016. A China implementou a rede ferroviária de alta velocidade 8 vertical e 8 horizontal, integrando corredores como as linhas Pequim-Harbin e Pequim-Guangzhou. Com a extensão até Hong Kong e planos de ramal até Macau, essa iniciativa ampliou ainda mais a ferrovia de alta velocidade mais longa do mundo até Hong Kong. O trecho final de 142 quilômetros, ligando Guangzhou ao terminal West Kowloon em Hong Kong, via Shenzhen, possui longos túneis subterrâneos sob o Rio das Pérolas. O projeto foi finalizado em 3 etapas. O trecho Guangzhou Sul, Shenzhen Norte foi inaugurado em dezembro de 2011, seguido pela seção Shenzhen Norte Futian em dezembro de 2015 e, finalmente, o trecho Futian-Hong Kong foi inaugurado em setembro de 2018. Entre os destaques de engenharia está o túnel Xijiang, uma passagem subaquática de 1,8
8 quilômetros sob o estuário do Rio das Pérolas, suportando velocidades de até 150 quilômetros por hora. Apesar de operar a 250 km/h, é o túnel ferroviário subaquático de alta velocidade mais rápido do mundo e o mais longo da China. Esses avanços reduzem o trajeto entre Hong Kong e Guangzhou de 2 horas para 8 minutos, melhorando muito o tempo de viagem, mas o projeto teve custos substanciais. O trecho Guangzhou-Shenzhen, de 116 km e projetado para 350 km por hora, custou cerca de 2,7 bilhões de dólares. O trecho de 6 km em Hong Kong, totalmente subterrâneo e projetado para 200 km por hora, tornou-se um dos projetos de infraestrutura mais caros da cidade. Custando cerca de 10,9 bilhões de dólares, o trecho de Hong Kong atende hoje a média de 9 mil passageiros por dia. Também foram feitos arranjos especiais de imigração por Hong Kong ser uma região administrativa especial. O terminal West Kowloon tem área portuária continental, permitindo controles de imigração e alfândega do continente em Hong Kong. O acordo foi finalizado em novembro. 1017 permite que passageiros viajem por toda a rede ferroviária de alta velocidade do continente sem transferências na fronteira, integrando ainda mais Hong Kong ao sistema ferroviário da China. Se gostou do vídeo e quer saber mais sobre ferrovias pelo mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder atualizações. Seu apoio nos ajuda a trazer conteúdos mais aprofundados e empolgantes sobre sistemas ferroviários e seu impacto na conectividade global. Se quiser apoiar nosso trabalho, contribua pelo PayPal ou torne-se membro no Patreon para acessar conteúdos exclusivos. Sua ajuda mantém o canal nos trilhos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo em Ferrovias Explicadas.